As imagens passadas neste vídeo são o testemunho da presença dos portugueses durante quase 500 anos no Oriente, particularmente no antigo Estado português da Índia. Vamos fazer uma breve introdução. O Estado português da Índia, também conhecido por Estado da Índia ou Índia Portuguesa, foi o governo constituído para administrar todos os territórios dependentes de Portugal nas costas do Oceano Índico, à época do Império Português. De 1505 a 1752, abrangeu todos os territórios no Índico, desde a África Austral ao Sudoeste Asiático, com a capital em Goa, desde 1510. Só mais tarde se restringiu aos territórios da costa de Malabar, na Índia. O Estado da Índia foi constituído em 1505 com a nomeação do primeiro vice-rei Dom Francisco de Almeida, inicialmente estabelecido em Cochim, 6 anos após a descoberta do caminho marítimo para a Índia, por Vasco da Gama. Em 1510, com a expansão territorial efetuada por Afonso Albuquerque, que conquistou Goa, tornando-a a sede da presença portuguesa, recebeu o nome oficial de Estado Português da Índia. Inicialmente, o rei Dom Manuel I de Portugal tentou a distribuição do poder por 3 governadores, com áreas de jurisdição distintas. Contudo, o cargo foi descentralizado por Afonso Albuquerque, que se tornou plenipotenciário e assim permaneceu. Durante 2 séculos, abrangeu todas as possessões portuguesas no Índico. Só em 1752, Moçambique passou a dispor de governo próprio e em 1844, o Estado Português da Índia deixou também de administrar os territórios de Macau, Solor e Timor, vendo-se assim confinado ao Malabar. Portugal detinha os direitos sobre vários enclaves na costa indiana, cuja posse datava da época dos descobrimentos, logo após a ligação marítima ter sido estabelecida por Vasco da Gama. Entre estes territórios incluíam-se Goa, Damão e Diu, e ainda a ilha de Anjediva, a sul de Goa, Dadra e Nagar Haveli. Um exclave de Damão, bem no coração do Gujarat, Simbor, enclave continental de Diu, a leste deste território, e Gogolá, enclave continental de Diu. Até a independência da Índia em 1947, contava com Goa, Damão e Diu, Nagar Haveli e Dadra. Perdeu estes 2 últimos enclaves em 1954 e, por fim, as 3 restantes praças em dezembro de 1961, quando foram ocupadas pela União Indiana. Embora Portugal só reconhecesse a ocupação após a Revolução dos Escravos, em 1974. Terminou assim, após 4 séculos e meio de domínio português, o Estado Português da Índia. Muitas vezes a Índia portuguesa é referida como apenas Goa, já que esta foi, durante anos, a principal praça comercial. Afonso de Albuquerque, um dos notáveis da história de Portugal. Vamos ver, num breve resumo histórico, quem foi este nosso herói. Afonso Albuquerque, cognominado o Grande, o César do Oriente, o Leão dos Mares, o Terrível e o Mar Português, foi um fidalgo militar e segundo governador da Índia Portuguesa, cujas ações militares, religiosas e políticas foram determinantes para o estabelecimento do Império Português no Oceano Índico. Nascimento. Pensa-se que teria sido no ano 1452, não se sabe exatamente o ano, em Vila Verde dos Campos, próximo de Alenquer, ou Alhandra. Falecimento, 16 de dezembro de 1515, em Velha Goa, na Índia. Filhos, Brás de Albuquerque. Local de enterro, Igreja Paroquial da Graça, Lisboa. Pais, Leonor de Menezes, Gonçalo de Albuquerque. Afonso Albuquerque foi o segundo governador do Estado Português da Índia, entre os anos de 1509 e 1515, marcando de forma indefetível a presença portuguesa no Oriente. Afonso Albuquerque sucedeu a Dom Francisco de Almeida no governo do Estado Português da Índia em 1509, revelando uma clara percepção da realidade geopolítica do Índico. Afonso Albuquerque identifica e domina os principais pontos estratégicos para o controle do comércio e navegação naquela vasta região: os acessos ao Mar Vermelho, o Golfo Pérsico e o Estreito de Malaca. Para além disto, desenvolveu uma importante ação diplomática junto dos poderes políticos hindus da Índia. Demonstrou-lhes a sua superioridade perante os seus tradicionais aliados muçulmanos,
ao mesmo tempo que os seus navios surgiam como a principal via para a exportação dos produtos indianos para o Ocidente. Os portugueses, o seu rei Dom Manuel I, eram agora os verdadeiros senhores da conquista, navegação e comércio do Oriente. Afonso Albuquerque viria a falecer a bordo na Barra de Goa, ao regressar da sua última campanha militar em Ormuz, vestindo o hábito da Ordem de Cristo, de que era cavaleiro no dia 16 de dezembro de 1515. Os historiadores descrevem-no assim. Afonso Albuquerque caracteriza-se como conquistador. Fundamentalmente, foi o que ele foi, o maior conquistador português de todos os tempos. Foi também um descobridor e um grande navegador. Em 1506, é ele que pilota a sua própria nau, quando vai pela segunda vez de Lisboa para a Índia. Afonso Albuquerque considerava-se um grande especialista na navegação e foi o primeiro a fazer a exploração do Mar Vermelho para os portugueses. Ficou para a história não tanto como esse grande navegador, mas sim como o homem que conquistou para Portugal, Goa, Malaca e Ormuz. Antes da aventura na Índia, teve a formação clássica de ir para Marrocos combater os mouros. A primeira parte da sua formação é em Erzila. Vai 2 vezes para lá, combate os mouros de Marrocos, em Erzila, e é aí que ganha a experiência de combate e de luta contra os muçulmanos. Depois há de continuar para o Oriente. Ele que era um homem profundamente católico, cruzado, que quer combater os muçulmanos onde eles estiverem. No Oriente, dá-se essa luta sistemática até contra grandes potências muçulmanas, como os Mamelucos do Cairo e depois o Império Otomano. E há o episódio que quase ataca Meca. Afonso Albuquerque, quando vai em 1513 para o Mar Vermelho e quer dominar o ponto estratégico que é a passagem do Índico para o Mediterrâneo, é obrigado a ficar na ilha de Camarão, porque não pode avançar para Jidá, que era o porto de onde se tinha acesso a Meca. Depois das ameaças mamelucas de destruir relíquias cristãs em Jerusalém, o grande objetivo dele era destruir Meca, porque achava que estava lá o túmulo do profeta Maomé e que queria acabar com o domínio islâmico da Península da Arábica. Mas, por um lado, não teve o vento e, por outro, talvez não tivesse ainda os cavalos que necessitava para a incursão que tinha planeado com 500 cavaleiros. Ele ia estudar a forma de dominar Jidá e, numa segunda fase, avançar para a Meca. Observação. Os mamelucos eram escravos que geralmente serviam os seus amos como pajens ou criados domésticos e que, eventualmente, eram usados como soldados pelos califes muçulmanos e pelo Império Otomano. Goa, Malaca e Ormuz são as conquistas que dão o domínio aos portugueses do Índico e consolidam o Estado da Índia, que dura um século como grande potência. Na altura, Afonso Albuquerque conseguiu um domínio efetivo, a chamada talassocracia ou domínio sobre os mares. Era isso que ele pretendia. E conseguiu, porque o poder marítimo português era grande e a construção de fortalezas eficiente. Afonso Albuquerque ficou conhecido como o Terrível. Ele era de facto implacável e foi terrível porque aterrorizava para assim conseguir a paz. Ele tinha poucos meios, poucas pessoas e pouco dinheiro. Então tinha de rentabilizar as ações através de incutir o medo para que não fosse atacado e conseguir que os seus inimigos fossem derrotados. Graças à superioridade da artilharia e dos navios portugueses e à sua grande capacidade de força e vontade, juntamente com uma tecnologia e uma técnica de combate das mais modernas tendências europeias, conseguia impor um poderio sobre o inimigo muito mais numeroso, mas tecnicamente não tão eficientes. Tinha inimigos também na corte, mas Dom Manuel I percebe que este homem lhe traz não só prestígio como fortuna. O rei Dom Manuel I sonhava ser o imperador do mundo e teve em Afonso Albuquerque o principal executante dessa política. Mas na corte havia quem defendesse mais uma teoria mercantilista e não do domínio político imperial. Além disso, havia na Índia indivíduos que tinham interesses próprios e que Afonso Albuquerque, em nome do rei, numa política estatal, contrariava. Não gostavam dele, eram inimigos e conspiravam contra ele na corte. Os amigos que ele tinha lá, o próprio rei e a rainha, que era uma grande apoiante, não conseguiram, no fim da vida de Afonso Albuquerque, travar essa sua situação. O grande triunvirato português da Índia seria Vasco da Gama, Dom Francisco de Almeida e Afonso Albuquerque. Com Vasco da Gama como iniciador de um processo que é o descobrimento do caminho marítimo para a Índia e que inicia toda a mudança de relação entre o Ocidente e o Oriente. Afonso Albuquerque nunca se casou, teve um filho em Alhandra com uma mulher que nunca viveu com ele. Era um homem muito obstinado ao serviço do rei, queria fazer grandes feitos e nunca decidiu casar-se.
embora como cavaleiro da Ordem de Santiago estivesse autorizado a casar-se. A verdade é que teve um filho bastardo de uma senhora que não há referências, mas antes de partir para a Índia, em 1506, esse filho foi legitimado e depois houve o testamento em que dava todos os seus bens. Na Índia, pensa-se que também teve uma filha bastarda de uma escrava chamada Leonor. E essa filha, ou como ele dizia, afilhada, chamava-se Ximena. Ele protegeu muito essa menina, foi enviado no fim de vida dele para Lisboa, para depois ser casado em Portugal com um grande dote e joias, toda a proteção da Duquesa de Bragança. Afonso Albuquerque prevê muito o casamento entre portugueses e indianas. Havia essa ideia em Afonso Albuquerque de defender os casamentos com mulheres que fossem mais brancas. Como sabemos, na Índia há várias castas e, portanto, as tonalidades da pele também se notam lá. Deixo-vos com estes episódios finais. A carreira de Afonso Albuquerque teve um final doloroso e ignominioso. Na corte portuguesa tinha vários inimigos que não perdiam a oportunidade de espicaçar a inveja do rei Dom Manuel I contra ele, insinuando que pretendia a independência do poder na Índia. A sua conduta, por vezes imprudente e tirânica, servia esses fins na perfeição. No regresso de Ormuz, à entrada do Porto de Goa, cruzou-se com um navio vindo da Europa, que trazia a notícia da sua substituição pelo seu inimigo pessoal, Lobo Soares de Albergaria, líder do grupo que se lhe opusera quando a substituição do vice-rei. O golpe foi demasiado para Afonso Albuquerque, que morreu no mar a 16 de dezembro de 1515. É-lhe atribuída a frase: mal com ele rei por amor dos homens, mal com os homens por amor do rei, traz exclamado ao saber da notícia. Pouco antes de morrer, em resposta a uma carta do rei, admoestando pelos gastos e conquistas excessivas e por não se ter dedicado ao objetivo inicial, escreveu uma carta ao rei em tom digno e afetuoso. Assumindo a sua conduta e pedindo para o filho natural as honras e recompensa que eram justamente devidas a si próprio. Note-se, o rei Dom Manuel I enviara Lobo de Soares de Albergaria em março de 1515. Contudo, em agosto, através de contatos com Veneza, soube que o sultão mameluco do Cairo, incomodado com os avanços no Mar Vermelho, preparara no Suez uma frota com homens e artilharia prontos para investir contra os portugueses na Índia, e principalmente em Ormuz. Temendo os efeitos e arrependido de ter substituído Afonso Albuquerque, escreveu de imediato a Lobo de Soares, pedindo que, caso já tivesse iniciado a colaboração, devolvesse a Albuquerque o comando das operações, provendo de meios para que este pudesse combater as forças rivais. Contudo, quando a carta chegou, Albuquerque já havia falecido. Segundo o seu filho Brás de Albuquerque, antes de morrer, Afonso Albuquerque pediu para vestir o manto da Ordem Militar de Santiago, já que era. Em Goa, o seu corpo foi recebido por uma multidão que não acreditava que Afonso Albuquerque tivesse morrido. Assim foi sepultado na igreja de Nossa Senhora da Serra, em Goa, que mandara edificar em 1513, em cumprimento de um voto por se ter salvo com a sua nau de uns baixios. Esta igreja foi demolida em 1811 e 1842, durante o breve período do domínio britânico de Goa. Em 1566, passados 51 anos, foi trasladado, como dispusera o seu testamento, ao convento de Nossa Senhora da Graça dos Religiosos Eremitas de Santo Agostinho, da corte para onde foi conduzido a 19 de maio de 1566 com pompa. A Igreja da Graça, note-se, ruiu com o terremoto de Lisboa de 1755 e foi reconstruída, perdendo-se o rastro do túmulo original. Só no fim da sua vida, o rei Dom Manuel I lhe atribuiu o título de vice-rei da Índia. A conclusão, de facto, é que as intrigas da corte são muito parecidas com as intrigas de hoje, da política. E o homem foi o homem dedicado à causa e, no fim morreu, desgostou-se com as atitudes do próprio rei, não é? Mas pronto, tinha inimigos poderosos que acabaram por convencer o rei a destituí-lo. Bem, espero que vos tenha agradado este vídeo e que também dá para refletir nos tempos que foram, nos tempos que são. Vamos ver como é que a política nos vai sair aqui para o futuro. Boa tarde.